Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal Jampren e vamos hoje conversar sobre as sombras do signo de Aquário, dentro de um ponto de vista que eu chamo astrologia levada a sério, com profundidade e observando que as nossas sombras representam elementos que devemos ultrapassar, que são limitações que nos impedem a olhar para a vida plena. Então, o signo, a alma aquariana, a priori tem como sombra aquilo que nós chamamos da pessoa que é do contra. Não importa o que o mundo aponta, ela é do contra, ela não aceita, ela acha que ali se tem muitos elementos que se pode contestar, que se pode falar contra. É claro que em toda sombra existe algo muito positivo, porque é Aquário que vem falar de liberdade, é Aquário que vem falar que o que está acontecendo não é algo que tem que prosseguir. Você pode até perguntar para Aquário, mas qual a solução dessas situações que estão caóticas, que estão limitadas no mundo? E ele não sabe, e ele é sincero em dizer, eu não sei, mas assim como você está fazendo, não é. Essa é a visão do Aquário no aspecto positivo. Mas o negativo é falar alto, é criar confusão, é dizer o tempo todo, é até perceber que alguma coisa não está dando certo, mas apresentar isso de forma muito agressiva. Porque nós devemos lembrar que existem alguns signos, alguns arquétipos zodiacais que são mais conservadores, que gostam das coisas de um certo jeitinho. E Aquário ele vai querer incomodar. E isso acontece muito, principalmente na adolescência, apesar que pode aparecer em qualquer momento da vida. Eu tive um professor de yoga que era Aquário, ascendente Aquário. Foi um professor muito significativo na minha vida. E ele criava casos com todo mundo que aparecia na frente dele. E brigava porque não devia falar yoga, kundalini, mudra. Ele se apegava muito a essa questão de criar caso. No final da vida, ele acabou percebendo que esse é um comportamento não muito adulto, né? Com o tempo nós vamos aprendendo, vamos amadurecendo. E ele resolveu mudar algumas posturas. É um professor muito querido, que eu amo muito, tenho profunda gratidão por ele. E tinha, no meio de um monte de qualidades, essa questão de criar alguns casos. Mesmo tendo razão, mas às vezes como falava, como se expressava, acabava magoando outras pessoas. Então Aquário, ele não pode a priori ver ninguém tranquilo, sereno, sossegado, que ele já vai lá e cutuca, que ele vai lá e quer mexer. Então essa é a primeira sombra. A outra é muito parecida, que é a ideia da rebeldia. Se estão fazendo assim, vamos fazer de um outro jeito. Note de novo que aqui tem algo muito positivo. Se eu vou para um lado, eu tenho que ir para o outro também. E aí a pessoa falou que eu concordo com você. Aí isso para o Aquário é o fim do mundo, porque ninguém pode concordar. A ideia do aquariano é sempre entrar com essa ideia de rebeldia. Isso aparece rebeldia afetiva, rebeldia profissional, rebeldia com os amigos, na escola se manifesta muito também. E essa rebeldia acaba virando uma encrenca por vezes. Aí essa encrenca que ele arruma, não importa em que situação, acaba se tornando a alma aquariana uma alma agressiva. É muito raro ver a alma aquariana ser agressiva com colegas, com amigos, mas às vezes com pessoas mais íntimas nós notamos uma alma agressiva, principalmente no falar. Aquário por vezes, claro, não vai ter a agressividade do escorpião, que é no olhar, no gesto, e nem a agressividade do peixes, que vem com muita dor. Ele pode agredir o pisciano falando: você me magoou, você não devia ter feito isso comigo. A alma canceriana também. O Aquário não. Ele agride com
palavras, do nada agride, fala, expressa um monte de coisa, cria uma tensão muito grande, sempre com as palavras, com o verbal, e depois ele simplesmente relaxa, acalma, e ninguém entende muito bem, porque a agressividade dele não fica muito tempo. Agora, como todo signo de ar, de pensamento, que é Libra, Gêmeos e Aquário, nós temos também a dificuldade nos relacionamentos afetivos. Apesar que Libra é associado ao signo do amor, Aquário da amizade, Gêmeos dos parentes próximos, dos grupos próximos, esses três signos, e Aquário também, são signos de pensamento, de lógica, de intelectualidade. Então a alma aquariana, ela ama com a cabeça. A partir daí não há muita intimidade. Quando nós amamos com a cabeça, nós idealizamos muito as pessoas. E é comum observar que algumas escolas religiosas, principalmente essas escolas milenares que hoje estão acabando um pouco, escolas monásticas, digamos, nós encontramos muitas almas aquarianas que resolvem ter uma vida solitária, porque se decepcionaram muito no amor, porque elas encontram muita dificuldade de terem intimidade com outras pessoas. Então acaba criando... a pessoa fecha, a pessoa do signo de Aquário fecha o coração, não se abre e busca uma liberdade acima de tudo, que é o positivo e também o negativo do Aquário, essa ânsia pela liberdade. Então o Aquário vai falar, vai bater muito na tecla de autossuficiência. Eu sou autossuficiente, que é a sombra de Aquário também. Ora, ninguém é autossuficiente. Todo mundo depende um do outro. Nós estamos todos interligados. Então esse é um discurso muito bacana. Eu sou autossuficiente. Será mesmo? A comida que você fez hoje não foram outras pessoas? Então Aquário, ele entra numa rota de... um choque quando alguém quer prendê-lo, quando alguém quer limitá-lo. E ele tem esse desejo por uma liberdade que às vezes não existe. Nos relacionamentos também, como o Aquário é um signo muito intuitivo, ele percebe o que as pessoas querem, ele percebe o que as pessoas desejam. Mas aí a sombra do Aquário se manifesta quando ele quer que os outros também saibam o que ele ou ela, a alma aquariana, deseja. Ele quisesse que todo mundo tivesse uma bola de cristal para adivinhar o que ele está desejando. Então isso também é uma coisa da alma aquariana. É uma pessoa um tanto quanto autoritária, até quando alguém vai limitar a liberdade dela, ela é muito autoritária, e essa autoridade aparece muito com família. Aliás, quando eu falo dos aspectos positivos do signo, nós vamos notar que a família aquariana é muito mais uma família mundial, uma família de grupos, de uma coisa muito grande, a família aquariana. E é aí que entra a família realmente, pai, mãe ou filho, se ele gerar um grande problema, porque ele não gosta de ficar limitado naquilo, muito preso naquilo. O negócio é o grandioso. Quando que se manifesta a sombra aquariana? Ela se manifesta naquilo que ele mais detesta, que é indolência, rotina. Aquário fica muito bravo. Etiqueta, senhor, senhora, sua santidade, doutor, sua excelência. Isso para Aquário que são etiquetas meio... são rótulos, né, que se põem. E rótulos às vezes, ou melhor, sempre para maior, sempre engrandecendo. Aquário não gosta de nada rígido, não gosta de guardar segredos dos outros também. E como sombra, para ultrapassar, vamos olhar isso. A sombra sempre é aquilo que você tem que ultrapassar. Eu tenho falado muito isso. Ousar a força da tua sombra. Usar a força da sombra. Isso vamos falar em outros momentos dos 12 signos. Como usar esse poder.
E um exemplo, por exemplo, você tem a Ares, que é muito agressivo, fisicamente falando, vai fazer artes marciais, luta por uma causa, um modo de dizer, né? Vai pro Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, Capacetes Brancos, que são pessoas que usam a força para protestar contra algo. Então a sombra, ela tá aí, mas nós podemos usá-la para o bem. E a sombra de Aquário, então, novamente, contestação, ele contesta tudo. Depois é a agressividade, com palavras, não é alguém de jogar tudo, quebrar tudo, é o radicalismo. E tem um aspecto de Aquário, não sei se eu falei Sagitário agora há pouco, é Aquário, perdão, que eu acho tão interessante isso, que é o espírito excêntrico. Hoje tem muitas pesquisas que falam que as pessoas excêntricas vivem mais, vivem bem mais. Você tem mais qualidade de vida, inteireza, mas por vezes alguns textos falam de Aquário como uma pessoa excêntrica, exageradamente excêntrica. Frieza afetiva. A Liz Green, que eu estou com livros aqui dela, da Liz Green, estou com livros aqui da Maria Eugênia de Castro, são pessoas que eu me inspiro, né? Ana Maria da Costa Ribeiro. Eu acho que o astrólogo tem que se inspirar nesses grandes astrólogos, que são muito sérios, muito sérios. Hoje a gente tem que observar que tem pessoas que leem 2 livros de astrologia e já são astrólogos. Mas qual a tua formação? Você estudou com quem? Quais são teus mestres? Qual escola de astrologia você estudou? Então é importante isso. Então a Liz Green, que é uma ótima excelente astróloga, ela fala que o Aquário, ele tem a alma, a síndrome do psicólogo. O psicólogo é uma coisa maravilhosa, claro, mas a síndrome é porque ele não é psicólogo, por vezes, se retira isso, mas ele acha que sabe tudo o que é melhor para todo mundo, acha que conhece a alma de todo mundo, e acha que todos têm que ser excêntrico, como ele, aquariano, ou ela, aquariana, são. Então é importante esse aspecto da alma excêntrica. Isso é muito bom se for bem usado, mas não querer que todos sejam, e ultrapassar essa síndrome de achar que sabe o que é melhor para todo mundo, de achar que sabe o que é melhor para todos os seres, ok? Outros pontos aqui é a insubmissão a regras. Então, se existe alguma regra, ele não gosta, ele não aceita, e por vezes ele pode brigar com isso e perder um tempo. Existem regras, principalmente as regras criadas por signos de terra, Touro, Capricórnio e Virgem, que isso não vão mudar. E o Aquário, ou se irão mudar, vai mudar muito pouco, muito pouco. Então o Aquário, essa ideia de mudar tudo muito depressa é muito difícil. Por isso é que existem muito poucos políticos de Aquário, que seriam as pessoas que pensam no futuro. É muito raro encontrar, raríssimo, porque muito do que diz de política no mundo sempre é o passado. Nossa forma de lidar com política às vezes vem da Idade Média ou até antes, e isso para o Aquário é um horror. O Aquário, a política é a fraternidade, é pensar em todo mundo, é não ter muito nem pouco, é ser justo, é falar a verdade. Então, mas só que a forma como ele enfrenta isso pode acabar com a vida dele. Ele pode gastar uma energia muito grande tentando mudar alguma coisa que é impossível de mudar, ok? Tanto que também uma das coisas que mais agridem a alma aquariana é a nostalgia. Ele detesta pessoas ou situações nostálgicas, ok? Gratidão, reflete sobre tudo isso. Se gostar, manda para as pessoas que querem saber das sombras dela, e gratidão maior ainda para você, se for você que eu estou falando, que está fazendo a minha formação completa em astrologia. Gratidão, que todos os iluminados te abençoem.